Irmãos, quando nós somos chamados para servir ao Senhor, eu estava prestando atenção aqui nos hinos que estavam sendo cantados, e você sabe que tem determinados hinos que eles são mais apropriados para o momento que nós estamos vivendo, para o momento que nós estamos passando. Tem determinados hinos que falam profundamente no coração de uns e não falam tanto no coração de outros. E tem alguns hinos assim, que nós estamos expressando nesse hino o momento que nós estamos vivendo, né? E esse hino às vezes vem para trazer conforto, consolo, fé e esperança em nosso coração. E às vezes a gente percebe que a mensagem de derrubar muralhas, às vezes, ela não é tão apropriada naquele momento, naquela hora. Não é tão apropriada. E porque nós estamos vendo o mover do Espírito Santo de maneira diferente, para acalentar o coração dos irmãos, para trazer confiança ao coração dos irmãos, para trazer fé no coração dos irmãos, né? E porque sempre quando Deus nos chama para servi-lo, quando nós recebemos um chamado do Senhor, a gente vai perceber que no desenvolver desse chamado, o Senhor vai querer que a gente abandone determinadas coisas, que a gente deixe determinadas coisas. Quando o Senhor Jesus Cristo estava entrando lá na cidade de Jericó, e ele se deparou lá com aquele cego que era colocado na entrada da cidade para esmolar, e o cego chamado Bartimeu porque o pai dele chamava-se Timeu. Então Bar quer dizer filho de Timeu, Bartimeu, filho de Timeu. O cego Bartimeu, o filho de Timeu, ele era colocado ali e ele é muito conhecido, principalmente ele era mais conhecido por causa do nome do pai, o nome do pai dele, que era muito conhecido. Você já reparou que a gente marca as pessoas de um modo diferente? Por exemplo, nós temos aqui o Pedro, né? O Pedro, marido da Celinha, o Pedro que toca aqui, e para diferenciar ele do outro Pedro, a gente chama o Pedro da Celinha e o Pedro da Rosângela, né? Pedro da Celinha, Pedro da Rosângela, para a pessoa saber de que Pedro nós estamos falando. Então, Bartimeu, ele era colocado ali para esmolar, filho de Timeu. E quando ele se encontra com o Senhor Jesus Cristo ali, e Jesus o chama à sua presença, a Bíblia nos fala que Bartimeu, ele tomou uma decisão importantíssima, que às vezes a gente não consegue visualizar nem entender. Por que Bartimeu, ele pega uma capa que estava sobre ele, e ele joga a capa, e não querendo saber aonde é que aquela capa iria passar? O que significava aquela capa? Qual é o simbolismo daquela capa, né? Alguns historiadores dizem que aquela capa era uma licença que ele tinha para poder esmolar, dada a necessidade que ele realmente tinha e passava por ela. Então, a capa era uma autorização para esmolar, pedir esmola. Então, quando Jesus o chama, a Bíblia fala que ele deixou aquela capa lá. É como se ele falasse assim: eu nunca mais vou te procurar, eu nunca mais vou depender de ti, eu nunca mais vou precisar de uma autorização para esmolar, porque a partir de agora, como se dissesse, a partir de agora eu vou passar a enxergar, e eu vou trabalhar, e eu vou ganhar o sustento com as minhas próprias mãos. Agora, o Senhor Jesus Cristo, irmãos, a Bíblia nos fala que o cego seguiu Jesus estrada fora, ele caminhou com Jesus. Nós nunca mais ouvimos falar do cego Bartimeu, nunca mais o nome dele é citado, nunca mais se fala nele. Ele se tornou, após enxergar, uma pessoa anônima, o que ele não era quando era cego. O cego lá que pede esmola, o cego filho de Timeu, o Bartimeu,
né? A partir do momento que ele passou a enxergar, se tornou uma pessoa anônima. Ele não tinha absolutamente nada mais que chamasse a atenção das pessoas. Ele tornou-se uma pessoa, um seguidor do Senhor Jesus, ele se tornou um anônimo, né? Seguiu Jesus estrada fora. Agora, todos nós somos chamados pelo Senhor, todos nós recebemos o chamado, e nós recebemos o chamado, somos salvos unicamente pela graça. Não é de graça, é pela graça, pela graça. Porque teve um preço a ser pago, esse preço para nós foi pela graça de Deus, mas houve um preço que foi pago pelo próprio Senhor Jesus. Então, a nossa salvação, para mim não me custou nada, nem para você, mas teve alguém que pagou um alto preço, mas um alto preço. Eu quero chamar a sua atenção para que você não viva simplesmente agarrado e amarrado em alguma emoção. Uma emoção assim, porque a emoção é coisa que se passa, né? As nossas emoções, elas vêm e elas vão. Tem momentos que você amanhece que parece que você viu o passarinho. Que cor que é o passarinho que não existe? Azul? Tem azulão. Vermelho? Passarinho verde? Que tem periquito. Né? Mas quando diz assim, é que a pessoa acordou bem. E às vezes você não sabe nem por quê. Você acordou bem, está contente, está feliz, está alegre. Mas tem outros dias que você também não sabe por quê. Você acorda e não está bem, né? Não está bem. Então, são coisas que vêm e que vão. Emoções que às vezes são tocadas, são atingidas por alguma determinada coisa que surge. Mas aquela emoção, ela não vai permanecer para todo sempre. Quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, nós recebemos uma emoção grandiosa do nascer de novo, do novo nascimento. Mas, irmão, aos poucos essa emoção, ela vai dando lugar para o aperfeiçoamento com o qual o Senhor vai nos tratar. O trabalhar do Senhor na nossa vida. E aos poucos o Senhor vai dizer para você: ó, é preciso você deixar isso aqui, porque eu quero santificar a tua vida. Nessa fraqueza que você tem, eu quero santificar. Se você não abrir o coração, não permitir que eu santifique, você sempre vai ser uma pessoa que vai estar fraco nesse quesito, vai estar sendo atingido nisso aí, e as suas emoções vão estar abaladas, e muitas vezes, de tão abalada que vão estar, vão te enfraquecer na fé. A fé, ela não é uma emoção que eu sinto. A fé, amado irmão, a fé é você crer naquilo que você não está vendo. A fé é você crer que o Senhor vai fazer o melhor para você, você somente sentindo coisas ruins, somente enxergando coisas ruins, mas a fé é superar essas visões do negativismo. A fé em Cristo Jesus te eleva a um patamar maior, de você estar acima das ondas bravias. Quando o Senhor Jesus Cristo, ele desce lá do monte, e ele vai andando em direção aos servos dele que estavam no meio do mar, açoitados por um vento terrível. O barco estava à deriva, que eles não tinham mais controle do barco, e eles estavam morrendo de medo, cheios de medo. Mas quando Jesus chega perto deles, o vento continuou. As ondas continuaram gigantes, só que eles tiraram o foco das ondas, tiraram o foco do vento e passaram a focalizar ao Senhor Jesus. Passaram a focalizar o Senhor Jesus. E Pedro até foi desafiado, falou assim: o Senhor então me manda andar contigo por sobre as águas. E Pedro foi andar por sobre as águas. Aquilo que estava trazendo medo na alma dele, o Senhor o desafiou a caminhar por cima. Irmãos, preste atenção. O Senhor Jesus Cristo,
o poder, a graça e a misericórdia dele está acima de todo e qualquer vento contrário, de toda e qualquer onda gigante que venha soprar contra o que venha atingir o barco da tua vida. O Senhor está acima, o Senhor está acima. Focalize o Senhor, focalize o Senhor, focalize o Senhor, amém? Focalize o Senhor, Ele está acima. Então, todo chamado do Senhor tem algo para ser abandonado, tem algo para ser deixado. E no capítulo 19 do livro de Lucas, no capítulo 19, do verso 1 ao verso 10 do Evangelho de Lucas, ele está narrando um episódio que aconteceu também na cidade de Jericó. Aconteceu também nessa cidade. Que episódio foi esse? Eu quero ler com você aqui o que episódio foi esse. Está escrito assim: Jesus entrou em Jericó, atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, por nome Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia, por um motivo, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para poder vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque esse homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Nós vemos, irmãos, nos dias de hoje, muitas pessoas se convertendo, pessoas que nós conhecemos. Não são pessoas anônimas, como Zaqueu não era uma pessoa anônima, não era apenas uma pessoa do povo, era alguém que chamava a atenção de outras pessoas. E ele chamava a atenção de outras pessoas, não por ser uma pessoa boa, não por ser uma pessoa que procurava fazer o bem, não por ser uma pessoa caridosa, não. Ele chamava atenção porque ele era considerado um homem ruim, um péssimo homem, uma pessoa traidora. Hoje nós estamos vendo muitas pessoas se convertendo. E algumas conversões, pessoas que são conhecidas no rádio, conhecidas na televisão, conhecidas na internet, muitas pessoas, artistas, jogadores de futebol e esportistas do modo geral, muitas pessoas estão se convertendo. Eu quero dizer para você que a conversão dessas pessoas, elas podem acontecer, como acontece, pode ser conversões genuínas na grande parte dessas pessoas. Mas, em outra parte, não são conversões genuínas. Por quê? Porque a conversão que é genuína,
ela passa por provas. A conversão que é genuína, ela é uma conversão que é provada pelo fogo. A conversão que é genuína, ela é testada. Ela é testada. Todos nós, irmãos, todos nós, a nossa conversão, ela é testada. Se realmente nós estamos com os nossos corações voltados para o Senhor, ou se realmente nós estamos apenas emocionados porque ouvimos uma verdade do amor de Deus para conosco, e nós temos uma emoção de princípio, mas que no momento de ser provada, se permanecer como emoção, aquilo vai embora rapidamente. Mas nós, ao sermos provados, nós não podemos estar medindo-nos pela fragilidade da emoção, mas sim pela força da palavra, na confiança na palavra. Confiança na palavra. E você pode notar isso comigo, que muitas pessoas que a gente vê se converter e que às vezes usa isso, usa aquilo com o nome de Jesus, na verdade, são apenas momentos, apenas momentos. E muitos desses corações estão naquele terreno em que o semeador jogou a semente, e daqueles 3 terrenos que simboliza, daqueles 4 terrenos que simbolizam o coração do homem, apenas um deles apenas, suportou reveses e não voltou atrás. Suportou tempestades e não voltou atrás. Suportou provações e não voltou atrás. Suportou tribulações e não voltou atrás. Suportou coisas assim, testes terríveis, como terrível foi aquele teste daquele homem que edificou a sua casa na rocha, em comparação com aquele que edificou a casa sobre areia. A mesma tribulação, a mesma tempestade que veio para provar o que edificou sobre areia, veio para provar aquele que edificou sobre a rocha. Então quer dizer que a nossa casa espiritual, a qual nós estamos edificando, ela vai ser provada. E aliás, diz até que nós podemos construir a nossa casa com vários materiais. Podemos construir com palha, podemos construir com madeira, podemos construir também com pedras preciosas, podemos construir com material indestrutíveis, mas também podemos construir com materiais destrutíveis. Então a nossa casa, ela vai ser provada, e vai ser provada pelo fogo, E quando nós suportamos a prova pelo fogo, o nosso coração, ele é edificado, acaba-se dentro dele as emoções, e nós passamos a edificar a nossa vida sobre a rocha que é a palavra de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, e vamos construindo tijolo por tijolo, tijolo por tijolo, tijolo por tijolo, tijolo por tijolo, mas esses tijolos, eles são bem assentados com a massa da palavra de Deus, com a massa da palavra de Deus, com a argamassa da palavra de Deus. Então, irmãos, o que aconteceu? Esse homem chamado Zaqueu, ele era um homem que tinha dentro do coração dele uma vontade seríssima de conhecer a Deus, seríssima de conhecer a Deus. E a Bíblia nos fala, meus irmãos, que ele era um homem rico, mas era um homem insatisfeito. A Bíblia fala assim que nós não devemos colocar a nossa esperança nas incertezas da riqueza, porque muitas pessoas já estiveram ricas e hoje elas estão pobres. Muitos estiveram pobres e talvez estejam ricos, muitos. Mas o Senhor chama a nossa atenção para não colocar
a nossa confiança na incerteza das riquezas. E até nisso o Senhor Jesus Cristo contou aquela passagem lá em Lucas capítulo 12, daquele homem, né, que plantou fez aquela plantação enorme. E aí quando ele foi colher, ele falou assim: eu não vou, onde que eu vou colocar essa colheita toda? Não tem jeito, né? E ele edificou outros armazéns, e depois de tudo estar pronto, ele falou consigo mesmo: ô minha alma, tem muitos bens e depósitos, né? Imaginando-se que iria viver durante muito tempo e teria tempo suficiente para desfrutar de toda a riqueza que ele tinha armazenada nos grãos que ele colheu. Mas o Senhor diz para ele: oh, escuta aqui, rapaz, você é um doido. Irmão, o Senhor chama de doido todos nós, todas as pessoas, não somente aqueles que têm riqueza, não. Ele chama de doido todas aquelas pessoas que não depositam a sua confiança no Senhor. Porque o mesmo que acontece com o rico, acontece com o pobre. Se o rico parte, o pobre também parte. Parte também. E o Senhor chama a atenção para o rico não colocar a confiança dele na riqueza. O pobre, ele não tem aonde ele colocar a confiança nele. Mas muitas vezes o pobre também deixa de confiar no Senhor. E muitas vezes, sabe o que o pobre gosta de fazer, irmão? Ir lá na loteria e arriscar um jogo, arriscar um palpite lá. Ele já tem a maior riqueza do mundo, que é ter Jesus Cristo como Salvador, mas ele ainda acha: vou lá arriscar, lá, quem sabe vai ganhar. Vai fazer o quê que vai ganhar? Fazer o quê? O que vai fazer? Você acha que a sua vida vai melhorar? O que você tem não é suficiente? Você está querendo colocar o teu coração nas incertezas de riqueza? Vai adiantar o quê? Então, ele era um homem insatisfeito, Zaqueu. A riqueza não conseguiu encher o coração dele. É interessante a gente notar, irmão, que teve muitos homens de Deus que eram homens ricos, como Abraão, como Isaac, como Jacó, e depois veio uma pobreza terrível, Jacó e toda a sua família, né? A gente vê também Davi, que era um pastor, e aí um pastor de ovelhas, e aí ele foi pastorear o povo de Israel, foi assentar no trono de Israel. Nós vemos outras pessoas tantas, e todos eles nos dão conselho para não colocarmos a nossa confiança nas incertezas das riquezas. E o que ele faz, irmão? Zaqueu, ele não nega o sentimento que tinha no coração. Porque muitas vezes, irmão, as pessoas elas têm um vazio tão profundo na alma, mas que para não admitir, porque todas, indistintamente, todas as pessoas que não têm Jesus como Salvador, eles têm certeza que lhes falta alguma coisa. Tem certeza. O vazio que há no coração de um, há no coração do outro, que só poderá ser preenchido pela presença do Eterno. Salomão falou muito sobre isso. Ele escreveu o livro de Eclesiastes baseado no olhar do homem natural, né? E no fim ele disse: vaidade, tudo é vaidade. O homem mais rico que existiu, Salomão, ele chegou à conclusão que tudo é vaidade. Então ele passou a tirar a mente dele das ilusões que não trazem convicção de salvação. Zaqueu é uma boa pessoa para a gente analisar a vida dele. Por que ele estava insatisfeito? Ele era um homem rico. Ele estava insatisfeito porque ele sabia, amado. Ele sabia
tinha um vazio na alma dele. Sabe, esse vazio que tanta gente tenta preencher com tantas e tantas coisas, e que sabemos nós que só a presença de Jesus pode satisfazer, só a presença de Jesus pode encher o nosso coração. E o que ele fez, irmãos? Ele tomou uma atitude. Ele estava procurando. No versículo 3 diz assim, ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Ele queria ver, mas havia um impedimento, algo que não lhe deixava ver. Acontece com muita gente, irmãos. Muita gente tenta ver Jesus, mas ele fica agarrado na tradição da família dele. Muita gente tenta ver quem é Jesus, tenta se aproximar de Jesus, mas ao perceber que é necessário ele deixar alguma coisa para poder ter uma visão nítida do Senhor Jesus Cristo, às vezes ele não toma essa decisão. Muitas pessoas, elas querem ver o Senhor Jesus, mas elas pensam assim, nossa, mas o que é que o meu fulano, meu parente, meu ciclano lá vai dizer se me virem ir na igreja? Querem ver Jesus, mas eles não conseguem abandonar, não conseguem deixar aquilo que lhes impede de ver. Eles permanecem inertes. Zaqueu, ele não permaneceu inerte, ele tomou uma posição. Ele queria ver quem era Jesus, ele não se importou o que iriam dizer dele. Ele não se importou o que iriam falar dele. Ele não se importou as críticas que ele haveria ou que ele iria receber, como na verdade ele recebeu. Ele não se importou. Por quê? Porque ele queria ver Jesus. Ele queria ver Jesus. Queria ver Jesus. Ele tinha uma disposição no coração dele. Talvez, irmão, a gente não leve em conta o que esse homem passava. Ele era desprezado, e ele acostumou-se tanto com o desprezo que ele já não ligava mais. Ele era chamado de ladrão, e ele acostumou tanto a ser humilhado dessa forma, que ele já não se importava mais. A reputação dele, para ele, já não tinha mais valor nenhum. Ele era chamado de traidor da nação, e ele já não se importava mais. Quer dizer, tudo aquilo que se atirava contra ele, batia e não adentrava, caía no chão. Às vezes, querido, alguém faz uma calúnia a teu respeito, alguém fala algo a teu respeito, alguém fala alguma coisa, você fica todo sentidão, você quer ter lá e tirar satisfação. Quanta satisfação o Senhor Jesus Cristo foi tirar de pessoas que criticaram ele. Quanta satisfação Jesus foi atrás de pessoas que falaram mal dele, que o caluniaram. Vou meter um processo em você. Quantas pessoas fizeram isso? Quantos Jesus foi atrás, pastor Fernando? Quantas pessoas? Quantos irmãos? Quantos? Jesus foi atrás de pessoas para tirar satisfação? Zaqueu, ele ficou tão acostumado, sabe, irmão, tão acostumado. Ele estava tão quebrado, que ele não se importava mais com o que as pessoas diziam. Vou dizer uma coisa para você: se você é um servo de Deus, amado, e se você tem em alta a tua reputação, vão caluniar você, vão tacar pedra em você, vão atirar flecha em você, vão usar a língua para
difamar você, vão fazer tantas e tantas coisas e tantas das coisas, e Deus permite isso para saber qual vai ser a sua reação, se você vai imitar Jesus Cristo, se você vai imitar Jesus Cristo, ou se você vai se importar tanto, que você não vai viver mais em paz, portanto que você tem alta a sua reputação diante dos lábios das pessoas. É desse jeito. É dessa maneira. Então Zaqueu não se importava mais. O vizinho dele chamava ele de ladrão. O vizinho chamava ele de traidor da nação. As pessoas conhecidas dele lá da nação chamavam-no de tudo quanto era nome, de tudo. Ele já não se importava mais. Ele já não ligava mais. Não ligava mais. Aquilo não adentrava mais na vida dele. Ele não ficava vermelho de raiva. Não ficava. Ele não ficava soltando fogos pelo nariz e nem pelos olhos. Não, não ficava. Não ficava. Por quê? Em tudo que ele estava vivendo, ele estava aprendendo a ter um encontro com Jesus, não se importando com aquilo que as pessoas iriam dizer dele, iriam falar dele. E quando ele corre lá na frente, ele sai com a predisposição de ver Jesus. Não importa o que está querendo me amarrar, eu não vou me permitir ser amarrado. Não importa o que quer me deixar preso numa situação de emoção, de qualquer coisa, eu não vou ficar preso nisso. Não vou ficar. E ele saiu correndo, irmão. Talvez ele tenha passado perto de muita gente, correndo, passando perto, e as pessoas gritando, quem sabe, ofendendo, quem sabe, ele não estava nem aí mais, ó, estava nem aí nada. O que importava para ele é chegar em Jesus, era ver Jesus, era ter contato com Jesus, era conversar com Jesus, é ser notado pelo Senhor Jesus. Ser notado pelo Senhor Jesus. Ele era uma pessoa séria em buscar Jesus. No versículo 4 diz assim, ó. Assim correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Olha que coisa gloriosa. Não importa quem está querendo me segurar, eu vou ver Jesus, a minha alegria é ver Jesus. Irmão, porventura não é essa a alegria que o nosso coração almeja? Ver Jesus? Não é essa, irmão. Mas quantas coisas, irmão, tem surgido na sua vida para tentar fazer você parar, para tentar fazer você não vá em frente, não caminhe, não ande. Quantas coisas você tem dado atenção? Você tem parado, olhado lá, tem parado, olhado lá, tem parado, olhado lá, tem parado, olhado por lá. Tudo isso está querendo atrasar a sua caminhada. Tudo isso está querendo atrasar o seu andar com Jesus. Tudo isso está querendo atrasar você, para que você não fique esperançoso de ver Jesus, mas a tua atenção seja chamada pelo... Olha as ondas, olha o mar bravio, olha o vento impetuoso. Pare de olhar para Jesus e passe a olhar as dificuldades, passe a olhar, vai deixando de olhar para Jesus e passe a olhar todo tipo de dificuldade, que logo, logo você não vai ver mais Jesus, você vai ver só coisas ruins, só dificuldades, só adversidades. Nada mais do que isso. Nada mais do que isso.
Nada mais do que isso. Mas ele foi valente, irmãos. Ele foi valente. Subiu lá na figueira brava e ficou lá esperando. E lá atrás vinha a turma gritando, a turma cantando. Eu falei para você, curiosidade que eu tenho de saber qual é o hino que Jesus e os discípulos cantaram quando Jesus ministrou, participou da última Páscoa e introduziu então a nova aliança através do pão e do sangue, através do corpo dele e do sangue dele, no pão e no cálice que ele deu aos seus discípulos. A Bíblia fala, depois dele instituir a Santa Ceia, eles cantaram um hino e foram para o jardim. Que hino será que eles cantaram, pastor Fernando, pastor Orlando? Que hino será? Eu tenho uma dedução que foi um dos salmos, né? Porque o salmo era o cântico de Israel, creio que foi um salmo. Mas veja bem, quando Jesus estava indo, irmãos, estava caminhando, irmã Maria Augusta, estavam caminhando, irmão Luciano, estavam caminhando, o pessoal vinha cantando assim lá atrás, Jesus está passando por aqui, Isaqueu lá olhando, Jesus está passando por aqui, Isaqueu olhando, Jesus está passando por aqui, Isaqueu também começou a cantar, ele aprendeu, Jesus está passando por aqui, Jesus está passando por aqui, Jesus está passando por aqui. Como é que ele cantava? Jesus está passando por aqui. Wellington, como é que ele cantava? Jesus está passando por aqui. Como cantava? Isaqueu começou a cantar também. Como? Quando ele passa, tudo se transforma. Quando ele passa, tudo se transforma, trazendo muitas bênçãos para você e para mim também. Zaqueu, desça daí. Desça daí, Zaqueu. Ele subiu para ver Jesus, porque tinha obstáculo que impedia. Agora o Senhor está dizendo para ele, desça daí. Desça daí. E Zaqueu, ele foi uma pessoa obediente. Ele não disse assim, não, mas está tão bom aqui, está tão bom, estou acima de todos vocês. Eu, para ver vocês, eu tenho que olhar para baixo, e vocês, para me ver, têm que olhar para cima. Zaqueu foi um camarada obediente. Zaqueu foi obediente, pois desceu imediatamente da árvore, está escrito no versículo 6. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com aleluia, alegria. Irmão, sabe quem eu vou receber lá em casa? Vocês estão me chamando de ladrão, de traidor, vocês estão me falando tanta coisa. Sabe quem eu vou receber lá em casa? Sabe quem? O Filho de Deus. Sabe o que? Você pode me falar, pode me xingar, pode me ofender, você pode apontar o dedo para mim, você pode juntamente com outros me acusar de muitas coisas, mas sabe quem é que eu vou receber lá em casa? Sabe? Sabe quem é que eu vou receber na minha casa? Sabe quem é que quer entrar na minha casa? Sabe quem? Não importa a sua opinião, não importa o que dizem ao meu respeito, não importa o que falem ao meu respeito, Jesus sabe do meu coração, sabe que se eu fiz alguma coisa errada foi na minha ignorância, e Ele está agora vindo para entrar na minha casa, e eu vou recebê-lo com alegria. Irei recebê-lo com maior prazer, irei recebê-lo com maior contentamento. E a alegria com a qual Zaqueu recebeu Jesus, essa alegria transformou-se em gozo, gozo produzido pelo Espírito Santo de Deus.
Aleluia. Hoje não é o Pedro da Rosângela, mas é o Pedro da Celinha que vai pegar o instrumento. Aleluia. Eu já vou encerrar, tá, irmãos? Sabe quem desceu também e recebeu uma grande bênção do Senhor? Sabe quem? Sabe quem? Sabe, irmã Lisete? Sabe, irmã Marta? Sabe, irmão Alex? Sabe quem foi que desceu e recebeu uma enorme bênção do Senhor? Foi Naamã. Ele desceu no Rio Jordão e ele recebeu uma cura extraordinária do Senhor, porque obedeceu. A obediência gera bênção. Zaqueu recebe Jesus na sua casa com alegria, com gozo. E ele não fechou a porta, não. Ele recebeu o Senhor e deixou a porta da casa dele aberta. As pessoas curiosas iam lá, falavam assim: olha quem está lá. Está sendo hospedado por um homem pecador. Zaqueu não estava nem aí. Pode falar o que você quiser, mas ele está na minha casa. Você pode resmungar da maneira como você quiser, mas ele é que faz a diferença na minha casa. Você pode se levantar e dizer o que você achar que você queira falar, não importa. Mas sabe quem é que está na minha casa? O meu Senhor, o meu Salvador, o meu Redentor. Aleluia. Irmã Áurea, é Ele que está na minha casa. É Ele que está na minha casa. Irmão Joaquim, Zezão, é Ele que está na minha casa. É Ele que está na tua casa também. Aleluia. Sabe por que Ele está? Porque Ele um dia disse: Zezão, eu vou lá para a tua casa. Joaquim, eu vou lá para a tua casa. Irmão Lacerda, eu vou lá para a tua casa. Irmã Denise, eu vou lá para a tua casa, diz o Senhor. Aleluia. Irmãos, todos nós um dia tivemos que deixar coisas para ver Jesus. E quando nós vimos Jesus, Ele disse para mim e para você assim: eu vou lá para a tua casa. Eu vou lá na tua casa. Aleluia. E aí nós vamos pronunciar constantemente: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Amém. Bendito seja Deus. Zaqueu teve uma conversão tremenda, uma conversão genuína, uma conversão real, uma conversão de arrependimento. E o arrependimento, ele se mostra não apenas por palavras, mas se mostra também por gestos. E o gesto que Zaqueu teve foi de puro arrependimento, foi de sincero arrependimento. Então Jesus pode dizer assim: hoje veio salvação a esta casa, porque esse também é um filho na fé, é um filho de Abraão. Glória a Deus. Muralhas são derrubadas quando a gente para de se importar com o que dizem, com o que pensam, com o que falem. Até me veio na mente uma música do Jair Rodrigues: deixa que dizem, que pensa, que fala. Deixa-se para lá. Quem é que lembra disso? Lembra? Lembra? Ué, é música. Ficou gravado na minha cabeça aqui. Né, Luciano? Não é? É, Carlão? Não é não? Deixa para lá, deixa que dizem, deixa que pense, deixa que fale. Glória a Deus. Aleluia. Jesus está aqui, ó. Amém. Jesus está aí, né, irmão? Glória a Deus.